Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 30 de janeiro, veja os destaques de hoje no segunda edição. Medo que vem na China. Alerta na saúde, 2 casos suspeitos de coronavírus no estado. Salvos por um tris. 5 pessoas escapam de desabamento em Porto Alegre. Parte de uma clínica odontológica veio abaixo. Obra ao lado precisa apresentar um laudo para seguir em andamento. Pesadelo na estrada. Acidente com ônibus de torcedores do Pelotas. Tomba em rodovia. Um caminhoneiro invadiu a pista contrária. 2 pessoas permanecem na UTI. Vitória na base. Governo aprova 7 de 9 projetos em convocação extraordinária. As pessoas duvidavam que pudesse fazer uma votação de um pacote tão profundo como esse, sem qualquer incidente. Foi dentro da normalidade democrática, com manifestações, mas sem incidentes. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E nós começamos mais uma vez a segunda edição com um alerta. Um alerta na saúde. O Rio Grande do Sul tem 2 suspeitas de coronavírus, de casos dessa infecção. A informação acaba de ser divulgada agora à tarde. Em boletim oficial do Ministério da Saúde, foi informado que um dos pacientes que já havia sido descartado com a doença voltou a apresentar outros sintomas. Em Novo Hamburgo, o caso refere-se a um homem de 54 anos que reside em Hong Kong. O segundo é uma mulher de 27 anos de Gravataí que esteve em viagem à China. Ambos apresentaram febre com sintomas respiratórios, mas sem a necessidade de internação. As vigilâncias municipais e do estado mantêm o monitoramento dos casos. No Brasil, 9 casos suspeitos estão em investigação. 33 já foram descartados ou excluídos. Ainda hoje, a Organização Mundial da Saúde anunciou emergência pública internacional. A epidemia já tem mais de 7 mil casos na China, com 170 mortes. Fora da China, 82 casos foram confirmados em 18 países. Emergência internacional. É perigo iminente o alerta de agora, né, gente? 170 mortes na China já registradas, mais de 6 mil casos. Tem até um navio de cruzeiro na Itália com 7 mil pessoas e um dos casos, uma das pessoas com suspeita porque passou pela China e apresentou sintomas. Realmente é preocupante e todas as tardes, a partir de agora, todas as tardes, entre 4 e 5 da tarde, o Ministério da Saúde vai divulgar aí um apanhado, um balanço dessas questões em todo o país. O Rio Grande do Sul é o estado que está em segundo lugar em número de casos suspeitos. Portanto, aí, se você tem algum sintoma, procure um médico imediatamente, porque a coisa realmente pode ficar um pouco mais preocupante do que já está. Agora a gente fala de um susto, um baita susto que aconteceu no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. O desabamento de parte de um prédio, olha, foi um drama. Assustou moradores, pedestres. Isso aconteceu na manhã de hoje, lá no bairro Petrópolis. 5 pessoas escaparam por um tris antes do imóvel vir abaixo. Anderson estava sentado na cadeira do consultório dentário, sendo atendido quando ouviu um barulho. Começou a dar uns estalos na parede, assim, no forro, e quando veio, desmoronou tudo de vez. A sorte que ali, onde desmoronou, é uma escadaria. Parte do prédio onde funcionava a clínica dentária desmoronou no início da manhã desta quinta-feira. O desabamento aconteceu em uma sala onde eram feitos procedimentos cirúrgicos. Dentro da edificação tinham 5 pessoas, 3 funcionários da clínica e 2 pacientes. Eles foram retirados de forma segura pela janela, usando escadas prolongáveis. Assim que soube do incidente, um dos proprietários da clínica chegou ao local. Segundo ele, casas foram demolidas para a obra atual começar. Aqui faz divisa com a clínica da minha família, que ela ficou inacabada, essa demolição. A gente ficou muito preocupado em diversos momentos, a gente entrou em contato com eles, entrou em contato com os engenheiros. A obra para a construção de um prédio residencial de 13 andares com 2 níveis de subsolo começou há cerca de 15 dias.
Segundo o diretor e engenheiro técnico da construtora responsável, a etapa que estava sendo feita no momento do acidente era justamente para a construção da estrutura subterrânea, de escavação e contenção. A gente tem o maior interesse de apurar toda a responsabilidade, né? Estávamos trabalhando no nosso entendimento de acordo com as normas legais, técnicas legais, mas vamos acompanhar de perto. A obra vem se realizando com os incômodos normais, mas aparentemente estava tudo bem. De acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a documentação legal exigida para o começo das atividades está em dia. Até o momento, o relatório está sendo finalizado agora, então, o pessoal está trabalhando, até o momento, da nossa parte, está tudo regularizado. Conforme o CREA, só no ano passado foram mais de 1.600 denúncias sobre irregularidades em obras no Rio Grande do Sul. As comunicações podem ser feitas via telefone ou via site do Conselho, inclusive com o envio de imagens das obras suspeitas. A responsabilização só deve ser definida após a emissão dos laudos periciais. Isso é o que importa daqui para frente. A responsabilização desse caso, felizmente, não terminou com vítimas fatais, com feridos. Agora, os laudos apontam tudo dentro dos conformes. A construtora é uma construtora de nome no estado, uma construtora de porte. Tudo indica que estava transcorrendo com normalidade. Agora, alguém errou. Vai acabar sobrando para o operador da escavadeira. A gente fala agora de um assunto que acabou assustando muita gente já nas primeiras horas da manhã, ainda durante a madrugada. A maioria dos torcedores do Pelotas, lá do Lobão, já voltou para a cidade depois desse grande susto da última noite. O ônibus que levava a torcida tombou numa rodovia da região noroeste. O motorista de um caminhão invadiu a pista contrária e 27 pessoas ficaram feridas. Viviane Albuquerque passou a madrugada em claro, preocupada com a filha Bruna, de 20 anos de idade. A menina é torcedora do Pelotas, estava no ônibus que tombou na noite de ontem em Erechim. Foi bem desesperadora, porque eu não tinha notícia da minha filha, né? E era só, ela não conseguia falar com ela. Mas depois de 1h30, eu acho que ela conseguiu um contato, conseguiu falar comigo. O acidente ocorreu na ERS 135, na saída de Erechim. Um caminhoneiro vindo no sentido contrário invadiu a pista e bateu na lateral do ônibus, que acabou caindo em uma ribanceira. O motorista do ônibus conversou com a imprensa sobre o momento do acidente. Eu tive duas opções, ou dar de frente com ele ou atirar para o lado, e aí no lado tinha uma ribanceira, caí numa lavoura de soja aqui, mas consegui conduzir o ônibus sem capotar. Não houve mortes, 32 pessoas estavam no ônibus. O socorro às vítimas durou toda a madrugada. Elas foram atendidas em 3 hospitais da região de Erechim. 11 passageiros permanecem internados, 2 estão na UTI. Eldor Stiger, de 89 anos, e José Luiz Sanches, de 66. Pelo Twitter, o clube manifestou solidariedade e apoio aos torcedores. O condutor do caminhão se apresentou à polícia às 7 da manhã. Fez o teste do bafômetro, foi ouvido e liberado. E fica aqui toda a nossa torcida para que esses dois passageiros, 2 torcedores do Pelotas que estão na UTI ainda, se recuperem e possam voltar para casa. Agora, um jogador, vocês vão lembrar dele, bem conhecido dos gaúchos, fez história nesse drama, não só no gauchão, drama vivido pelos torcedores do Pelotas. Sandro Sotile abriu as portas de casa e recebeu parte das vítimas que foram internadas em Passo Fundo, exatamente para lá que nós vamos agora. Boa noite, Sotile. Boa noite, prazer falar com todos vocês. Uma situação um pouco complicada, que futebol normalmente a gente conversa sobre coisas boas, vitórias, gols, e hoje, enfim, desde ontem à noite, uma situação um pouco complicada, mas graças a Deus eu acho que do mal o menor, né? Então, por um lado aí a gente está aliviado, porque a gente sabe que quando acontece um acidente, principalmente da proporção com ônibus, com várias pessoas, muita coisa pode acontecer. Agora, e a gente é testemunha de vários eventos aí, já vários acontecimentos com a torcida do Brasil de Pelotas, do próprio aqui Passo Fundo. Então, graças a Deus que todo mundo está aí com algumas lesões, mas está todo mundo bem.
Sotílio, você lembrou de 2 casos mais trágicos, até o do Brasil de Pelotas, especialmente, onde teve vítimas fatais. Agora, você estava no estádio, assistiu a partida lá em Erechim. Como é que ficou sabendo do acidente? Qual a reação? E aí essa atitude de solidariedade, de receber essa torcida, já que você jogou também no Pelotas por muitos anos, né, Sotílio? É verdade. Na verdade, eu fui para Erechim para reencontrar meus amigos. Tem uma história muito forte, uma ligação muito grande com a torcida, com o Clube Pelotas. E ontem à noite me desloquei de Passo Fundo até Erechim para assistir o Pelotas, e juntamente contra o Ipiranga, e assistir junto com o torcedor, que a maioria são meus amigos. Muitas coisas a gente vivenciou junto na época que eu joguei no Pelotas. Tem uma história de sucesso lá. E depois, logo após o jogo, eu retornei para Passo Fundo, e chegando em casa, era umas 11h30 da noite, 11h15, me deparei com as redes sociais aí, com o acontecido. Fiquei muito preocupado, porque a gente sabe que a gente não, era muito informações desencontradas. Mas, graças a Deus, depois a gente ficou sabendo que não teve, principalmente óbito, teve algumas lesões, mas graças a Deus está todo mundo bem. Logo estarão novamente aí na arquibancada torcendo por Pelotas. Os torcedores que você recebeu, teve um até que era dirigente do Pelotas, foi dirigente enquanto você esteve por lá. O que eles puderam te contar, Sotílio, do que viveram aí nesses momentos de susto e tentativa aí de verificar se estava todo mundo bem? Como é que foi a reação deles na hora em que o ônibus tombou, Sotílio? Então, na verdade, eu fiquei sabendo hoje pela parte da manhã que tinha 4 torcedores do Pelotas em Passo Fundo. Então, logamente, através de contato com alguns amigos de Pelotas, prontamente me desloquei aos 2 hospitais aqui de Passo Fundo para visitá-los e colocar à disposição para que, se precisasse alguma coisa que eu pudesse ajudar. E graças a Deus, às 10h30 da manhã, já a primeira turma de 3 pessoas deram alta, depois 11h30 por aí, o quarto torcedor deu alta. Então, depois convidei eles para tomar um café, convidei eles para vir almoçar na minha casa, e até para eles descansar, até voltar o pessoal de Erechim passar por Passo Fundo para pegar eles para retomar para o Pelotas. Sotílio, muito obrigado por nos atender aqui no Segunda Edição. Parabéns aí pela atitude. Dá para ver que o pessoal do Rio Grande do Sul já te conhece. Artilheiro dentro e fora do campo, seja fazendo gols, fazendo a alegria da torcida e também estendendo a solidariedade. Um abraço forte. Tá aí, Sandro Sotílio, mais de 100 gols, é o artilheiro do Campeonato Gaúcho de toda a história. E tem falcatrua, né, gente? A gente sai aí de um exemplo de solidariedade para falar de um mau exemplo que é combatido. Golpe para todo lado, pois a polícia desarticulou uma quadrilha que vendia diplomas falsos de graduação e especialização. Um esquema grande e na área da saúde. Olha o tamanho do perigo. A operação aconteceu hoje em Porto Alegre. A atividade ilegal seria mascarada com trocas de nome da instituição. Os policiais encontraram trabalhos de conclusão de curso que eram utilizados por várias pessoas diferentes. Foram apreendidos também documentos e memórias de computador. Houve também a decretação pelo Poder Judiciário da indisponibilidade de quase 100 de bens imóveis e de alguns carros de luxo, cerca de 20, que teriam sido amealhados com o produto dessas atividades. Conforme as investigações, a organização não tinha nem autorização para oferecer determinados cursos. E além da fraude financeira de vender diplomas, há também o risco para a própria população, já que boa parte destes diplomas eram da área de saúde. Os estudantes que compraram os diplomas também podem ser responsabilizados. Fique agora com um recado da FAB, da EVT, tem para você. Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos nesse início de ano? Se você comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de
de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora, olha aqui na tela, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. EVT Assessoria, o seu caminho mais certo. A gente fala agora de política das votações na Assembleia do pacote do governo do Estado, que aprovou 7 dos 9 projetos na convocação extraordinária. E quem está lá ao vivo, na Assembleia, no Piratini, ali na Praça dos Três Poderes, a Giza Guerra, que tem mais informações. Boa noite, Giza. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Exatamente, falamos aqui da frente da Assembleia Legislativa e também do Palácio Piratini. E o cenário que nós encontramos hoje é muito diferente daquele do dia 27 de janeiro, quando começaram, então, essas votações. A Praça da Matriz já completamente vazia, sem a presença dos representantes sindicais. E olha que foram dias de muito debate dentro do plenário. Desde então, desses 9 projetos apresentados dentro do pacote aí do governador Eduardo Leite, 8 foram aprovados. O Estatuto dos Militares foi o último a ser votado durante a convocação extraordinária. Os deputados da base aliada decidiram retirar da pauta o projeto que modificava a previdência dos militares estaduais. Isso porque o Estado, então, optou por ampliar esse debate sobre as medidas e deixar para apresentar esse projeto num outro momento. De uma maneira geral, Chemali, o que a gente pode dizer é que esse pacote modificou planos de carreira e também regras previdenciárias. E o governador Eduardo Leite, hoje à tarde, no finalzinho da tarde, esteve na Assembleia Legislativa e nos deu uma entrevista coletiva falando da importância, então, dessas medidas que foram aprovadas em plenário. Vamos ouvir. Não adianta achar um dinheiro, pagar o salário em dia e pela despesa continuar crescendo mais do que a receita, logo ali na frente voltar a atrasar. Nós estamos fazendo essas reformas para que o Estado, no momento que voltar a pagar em dia, não mais atrase, porque as despesas estarão controladas. E não é só isso, nós estamos modernizando a gestão nessas carreiras também, com a nova perícia, com teletrabalho, tem uma série de outros benefícios aí de modernização à administração pública no Estado do Rio Grande do Sul. Pois é, então com o fim da convocação extraordinária, a Assembleia Legislativa retoma o recesso parlamentar que vai até amanhã, sexta-feira, dia 31. E na segunda-feira, então, será empossada a nova mesa diretora durante uma sessão solene. Chemali. Tá certo, Giza. Obrigado pelas informações. Corrigindo, então, não foram 7, 8 projetos aprovados e um da Previdência dos Militares ficou para mais adiante. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, flagrante, cooperativa de catadores foi alvo de um criminoso no Vale dos Sinos. A gente volta já já. Segunda Edição de volta com esse flagrante, uma cooperativa de catadores foi alvo de um criminoso em São Leopoldo. As imagens, a gente consegue ver a ação desse homem aí. Ele levou televisão, micro-ondas, botijão de gás, DVD, alumínio e 20 quilos de cobre. O prejuízo todo, sabe quanto? R$5.000 para essa cooperativa. Ele ainda tentou levar o HD com as imagens. Só que a cooperativa tem 2 HDs, um falso e um verdadeiro. E durante a fuga, o HD verdadeiro acabou caindo, ficou para trás. Por isso que as imagens foram divulgadas pela polícia. A cooperativa é fonte de renda para mais de 30 famílias de catadores. Esse flagrante aconteceu na noite de quinta-feira da semana passada. A cooperativa já foi alvo de furtos em julho do ano passado. Fica localizada aí ao lado da escola Paulo Beck, que pegou fogo ontem. Hora da previsão do tempo, o dia até foi uma mescla de nuvens, chuva irregular, aberturas de sol na maior parte do nosso estado. As temperaturas não subiram tanto como nos últimos dias, mas o que a gente quer saber mesmo é como fica a previsão para o sextou dos gaúchos, diz a Guerra. O sextou, Chemali, deve ficar muito parecido com o que a gente teve hoje. Uma mescla aí de chuvas esparsas e irregulares e à medida que o sol aparece, aquela temperatura sendo elevada gradativamente. A gente chama atenção para o período da tarde, viu? Que vai ter um pouquinho mais de vento. E os detalhes a gente acompanha agora nos mapas.
A previsão é que ainda possa ter pancadas de chuva, principalmente na área de divisa com Santa Catarina. Em Capão da Canoa, os termômetros variam entre 21 e 24 graus. Na capital, não passa aí dos 30 graus. E a gente tem também a informação que vai dar praia nesse final de semana. Amanhã a gente conta mais detalhes. Tá certo, Giza. Muito obrigado. Boa noite para ti e para toda a equipe. E a vocês aí de casa, uma ótima noite a todos. Fiquem com imagens ao vivo da beira da praia de Tramandaí para começar a tomar o gostinho do litoral nesse fim de semana. Fiquem com o SBT Brasil. Na sequência, amanhã a gente está de volta.